Fala galera, Laerte Viana na área hoje para falar a respeito de Renan Problema, que vem chamando cada vez mais atenção mundo afora lá na PFL, tá nocauteando geral, tá caindo nas graças da galera, mas sabe toda aquela polêmica que teve envolvendo o Fabrício Werdum? Pois é, ainda se faz presente. Eu quero falar sobre isso, explicar o contexto e saber se vocês concordam comigo ou não. Beleza? Então já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal para dar aquela moral. O final de semana foi cheio e a semana será ainda mais. Beleza? Bom, não quero parecer aqui engenheiro de obra pronta, longe disso, mas para quem me acompanha lá no meu Instagram pessoal, viu que no final de semana passado eu disse que colocaria um trocado no Renan Problema na luta contra o Ryan Bader lá no site da Stake. Com todo respeito ao mundo ao Bader, que foi campeão do Bellator, top 5 do UFC e já bateu nomes importantes. Porém, aqui era dinheiro fácil. O americano nunca foi um peso pesado de fato, a diferença de tamanho entre eles era gritante e ainda temos dois fatores que se completam. Renan sempre bateu forte igual um cavalo, enquanto o Bader tem a fama de não aguentar a pressão quando recebe mão dura. Não deu outra, o Renan demoliu o Bader em apenas 25 segundos. No primeiro toque que o americano recebeu, caiu duro no chão na luta principal do evento Bellator vs PFL. Pegando as qualidades e a imagem que o fã tanto gosta de um gigante nocauteador, Renan tem tudo para se tornar uma referência no país, principalmente se um dia fizer a migração para o UFC e lá tiver sucesso, pois sabemos que para o público em geral, o público médio, a exposição que o Ultimate traz é fundamental na popularidade do atleta. Eu repito aqui, hein, para nós, fãs hardcore que vivem do esporte e acompanha todos os finais de semana, sabemos, obviamente, distinguir, ter a diferença e reconhecer talentos mundo afora. O cara não precisa estar lá no maior palco do mundo, porém, para o público médio, o fã em geral, é indispensável. Ainda é necessário aquele rótulo, lutador do UFC. Um exemplo prático é que o Patrício Pitbull, lenda do esporte e o maior nome da história do Bellator, tem nas redes sociais números compatíveis com o do Diego Lopes, que é um ótimo talento, um moleque muito carismático, mas que ainda está chegando, tem apenas 3 lutas no UFC. Em relação ao Renan, o seu potencial de imagem é tão grande que a PFL vem há um bom tempo investindo e pesado na divulgação, na imagem, na construção do Renan. Nas redes sociais são diversas postagens, o público americano já se rendeu ao cara e por lá muita gente está bastante curiosa. O pessoal está comentando muito sobre esse duelo contra o Francis Ngannou que vai acontecer em 2024. Francis Ngannou que, inclusive, para vocês terem uma ideia de como o Renan está crescendo a imagem dele, já tinha falado nominalmente que estava de olho no brasileiro, que gostaria de enfrentá-lo. Até o John Jones tem um videozinho lá nas redes sociais da PFL falando que considera o problema um cara muito talentoso, que tem um futuro promissor, também está de olho no rapaz e até comentando nas fotos do Renan ultimamente. E se em termos de popularidade ele segue crescendo, tecnicamente também está numa ascensão, numa crescente. Apenas 34 anos, relativamente jovem para a categoria, que tem uma taxa um pouco avançada e não para de evoluir desde que migrou, se mudou em definitivo para a América Top Team no ano passado. Já são 4 nocautes em apenas 8 meses e ele sequer se encontra no seu auge técnico, físico, mental. Ainda tem uma margem muito boa para crescer. Se olharmos, por exemplo, hoje o top 10 do UFC, eu sinceramente acho que ele seria favorito contra a maioria. Alexander Volkov, Jairzinho, Derrick Lewis, Spivak, Taito Iwasa, Marcin Tybura, acho que ele daria caldo de todos esses nomes. Teria tudo para se tornar uma estrela, um cara muito conhecido na categoria mais popular do planeta. Dito tudo isso, pontuando aqui as conquistas relevantes que o problema vem tendo, duplo campeão, né, da PFL e do Bellator, vários nocautes, cada vez mais popular e aceito entre os fãs mundo afora, aqui no Brasil, infelizmente, aconteceu de novo. Ele ainda sofre uma forte rejeição por conta do episódio que aconteceu já há 3 anos contra o Werdum lá em 2021. É claro que não são todos, sua parcela de fãs, a sua base, tem crescido cada vez mais. Mas ainda assim, qualquer publicação do Renan, seja no YouTube, no Instagram, aparece uma parcela de pessoas criticando, comentando de maneira negativa, jogando hate. E olha que eu nem vou entrar no mérito da questão se ele tá certo ou não, porque eu sou bastante sincero. Já tive diversas opiniões, tem hora que eu acho que bateu, tem hora que eu acho que não. A imagem não é 100% conclusiva. Você olha, pode parecer que ele deu os 3 tapinhas. Por um outro ângulo, dependendo, dá para parecer que ele fez tentando procurar a cabeça do Werdum para se localizar. E olha que essa não é a opinião minha, apenas Laerte. Eu vi muita gente da mídia falando, lutadores, jornalistas, geral, não dá para ter uma imagem 100% conclusiva. Mas ainda assim, mesmo que você aí considere que ele bateu e que ele esteja errado, ok, é certo o cara pagar pro resto da vida por um ato isolado? Ato isolado esse que já trouxe consequências pro Renan, porque em 2021 ele perdeu os pontos dessa luta e acabou não se classificando para a segunda fase da PFL. Ou seja, não passou impune. Ele pagou oficialmente por isso. Eu tenho certeza que você aí, assim como eu aqui,
já cometemos atitudes que para algumas pessoas foram consideradas erradas, mesmo que a gente não reconheça. E aí imagina se você passasse a ser taxado para isso para sempre. Você gostaria de ser definido por um ato isolado e não pelo conjunto da obra, por toda a sua história que é muito maior do que isso? Porque quando ele nocauteou o Stuart Austin na PFL, recolheu a mão no último segundo para não golpear um adversário que já estava inconsciente, um ato muito nobre e raro da gente ver por aí, as pessoas não deram tanta ênfase a essa atitude positiva quanto deram a polêmica que o acompanha até hoje. Dois pesos, duas medidas? Até porque, tirando esse episódio, eu duvido, desafio vocês a acharem alguém que conheça o Renan, que já tenha convivido, treinado e possa falar algo de mal do cara. Vocês me conhecem aqui e sabem que eu sei diferenciar muito bem o lado profissional e pessoal, não misturo as coisas. Então juro pra vocês, falando com a maior isenção possível, Renan é um dos caras mais humildes e tranquilos que eu já conheci nesse meio do MMA. Só a título de curiosidade, em 2020, antes mesmo dessa polêmica com o Werdum, fomos para o México, passamos 15 dias de quarentena juntos lá, eu, ele, Rick Monstro, William Patolino, ex-Tuf Brasil e diversos perrengues, uma viagem cheia de altos e baixos, eu reclamando todo dia, a alimentação estava ruim, várias coisinhas que poderiam nos deixar irritados durante a semana e me deixava, e o Renan estava lá, não via esse cara reclamar um dia sequer. Tava sempre de bem com a vida. Eu sei que muitos aí agora vão falar, pô, tá puxando o saco, Pacheco e coisas do tipo. Eu entendo esse lado da internet, ok, faz parte, embora não concorde. E eu não tô aqui para ditar regra, falar que você tem que torcer a favor ou contra ninguém. Todo mundo é livre para escolher um caminho. Porém, o meu ponto que eu tô tentando trazer aqui é que o Renan tem tudo para furar a bolha, ser um dos principais líderes dessa nova geração de talentos do MMA brasileiro, o que seria bom para todo mundo. Para nós, mídia, imprensa, vocês, fãs, para o crescimento do esporte aqui no Brasil, mas tem uma parcela de fãs que ainda fica remoendo essa polêmica com o Werdum, que o próprio Fabrício já disse que virou a página. É por isso que eu digo que, na minha visão, na minha opinião, não dá mais para ficar jogando hate em cima do Renan por um ato isolado. Supera, galera, a vida tem que seguir e o Renan Problema merece um voto de confiança. Você aí que está assistindo esse vídeo, compactua com a minha opinião de que o Renan merece ser valorizado e respeitado por tudo que vem fazendo e conquistando na sua carreira ou pensa de maneira diferente? Qual a sua opinião sobre todo esse episódio? Problema tem de fato as credenciais para se tornar uma referência, um ídolo do MMA aqui no Brasil? Coloquem todas as opiniões aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino. Se tudo der certo, ainda hoje tem Kleber Bambam passando de maneira exclusiva aqui falando sobre o duelo contra a Celino Popó e muitos outros convidados, algumas entrevistas já gravadas, as resenhas que vocês conhecem, conteúdos não irão faltar e eu conto como sempre com a audiência e feedback de todos. Valeu!